dia, com alegria. Povo lindo, povo maravilhoso desse YouTube. Cadê a minha turma dessa mentoria, gente? Mais uma aula. A pastora chegou. A pastora chegou, gente. Hoje é sexta-feira. Estou gravando essa aula às 7 horas da manhã. Mas eu só queria lembrar para vocês que eu estou acordada desde 4h40, porque nós temos a madrugada dos pastores toda sexta-feira no nosso grupo de mentoria particular. Falando em grupo de mentoria particular, se você quiser entrar para o nosso grupo particular, vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, o WhatsApp, que você vai falar com a Priscila, nossa secretária, e ela vai te explicar como funciona para você participar também, além de assistir os nossos vídeos, do nosso grupo, onde nós temos uma turma grande que também está participando dessa mentoria, fazendo essa caminhada, essa jornada de fé com a gente. Hoje eu estou muito animada com a aula 10. Por quê? Porque entrou num assunto que eu gosto muito de falar sobre ele. A responsabilidade da esposa. Qual, Rafa? A responsabilidade agora? O respeito. Eu amo esse tema porque foi um tema que eu estudei muito em um outro livro que chama Amor e Respeito. E foi um livro que abriu muito a minha mente quando eu casei, né? Quando eu era recém-casada. E quando eu vi que a responsabilidade dessa aula de hoje é o respeito, eu falei, uau, bora! Eu já dei uma folheada aqui, já li todo o conteúdo e achei assim sensacional a maneira que a autora do livro trouxe, né? Ela pontuou 5 pontos que a gente precisa agir com respeito. E eu vou trazer isso para vocês, para a gente bater um papo, trazer uma reflexão. E principalmente, né? Examine o homem a si mesmo, né? No final do livro ela coloca algumas perguntas onde você vai responder sobre o seu tipo de comportamento, para a gente descobrir se você tem sido uma mulher respeitosa ou não. Lembrando que todas as aulas eu falo que ainda que você não seja uma mulher casada, você deve aplicar todos esses tópicos e conceitos na sua vida como um todo. Porque aqui nós estamos falando para esposas de excelência, focando muito no casamento, mas você pode aplicar isso aqui no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, como amiga, como cristã, na vida da mulher cristã como geral, né? Então, não fique presa apenas ao casamento, mas se você deve respeitar o seu marido, você também deve respeitar seus pais, você também deve respeitar seus filhos, você também deve respeitar seus líderes. Então, a gente traz num contexto de uma mentoria para esposas, mas você tem que aplicar isso aqui como ser humano, né? Então, é mudar uma essência como um todo. Então, pega seu livro, página 122, capítulo 10, respeito à reverência da esposa. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Talvez você até se considere uma esposa respeitosa, mas diante do que vai ser apresentado aqui, eu queria que você fizesse uma autoanálise, né? Ela começa dizendo assim, ó, há muitos anos, olha o exemplo que ela trouxe da vida dela. Há muitos anos, no domingo pela manhã, o meu marido saiu do banheiro pronto para ir à igreja. Talvez alguém vai se identificar aqui com a história. Quando eu olhei para ele, percebi a camisa e a gravata não combinavam. Gente, é típico de mulher, né? Você olha para a blusa e fala, não, ele vai sair comigo desse jeito. Você logo pensa, eu toda elegante, com esse vestido verde. Aí você olha, o homem tá até tirando a havaiana, gente. O Rafa, aqui em casa acontece isso. Pois é, olha o que acontece com a Marta. Ela olha para ele e aí ela pontua. Eu disse num tom sarcástico, aí que tá o B.O., gente. O problema não é você falar, mozinho, vamos trocar essa blusa, vamos combinar, né? Agora, num tom sarcástico eu disse, você não vai usar essa gravata, vai? Você já imagina a cena aí na sua cabeça? O que seguiu foi um momento muito difícil, porque, obviamente, ele ia usar. Finalmente, ele replicou num tom irritado e desconsiderado. Vou sim. Então, a esposa age num tom sarcástico. Você não vai usar essa gravata, né? O marido se sente desrespeitado com aquele tom, aquela maneira de falar, já se irrita. Aí olha como que começa. Gente, os problemas nos casamentos começam por um trem desse tamanho. Fala se é ou não é. A cor da gravata destrói um casamento. A Bíblia fala, as pequenas raposas destroem os grandes. É coisinha desse tamanho que destrói um casamento, gente. O marido já fica irritado. Olha para ela e fala, tem alguma coisa errada com ela?
Você já imagina a briga instaurando, né? Continuei a falar-lhe sobre a gravata. Ou seja, ela passou super bonde? Hum? Passou super bonde não, ela continuou falando na cabeça dele. Aí que eles ficam louco mesmo. Mais tarde, quando pensava nesse incidente, percebi que a pergunta que eu fiz naquela ocasião, poderia ter feito ele se sentir o quê? Um tolo. Muitos anos depois, ela se converte, começa a ser uma mulher de Deus e lembra do que aconteceu naquele dia. E ela fala, meu Deus, a maneira que eu falei, eu fiz ele se sentir um tolo. Enfim, não havia uma maneira gentil de fazê-lo mudar a gravata sem que ele parecesse um tolo? Enquanto pensava em como eu fizera ele se sentir assim, pensei também num versículo que admoesta a esposa, né? Adverte a esposa. Efésios 5:33. Mulheres, respeitem os seus maridos. Sei que como sua auxiliadora idônea, né? Não foi assim que a Bíblia falou? Gênesis 2:20 fala que nós mulheres fomos criadas por Deus para ser auxiliadora dos nossos maridos. Ela falou, sabendo que eu sou uma auxiliadora, que ele precisa de ajuda, e não que eu o rebaixe de modo sarcástico, minha primeira responsabilidade diante de Deus nessa situação, com certeza, era respeitá-lo. Mais importante do que a cor da gravata é respeitar o marido. A segunda era fazer uma sugestão que pudesse ajudá-lo. Esse capítulo 10 desafia a esposa excelente a assumir a sua responsabilidade bíblica de reverenciar o seu marido, incluindo princípios bíblicos e práticos a respeito de como fazer isso. Desrespeitar o marido não é algo que eu dei início. Tem sido um problema desde que a irmã Eva pecou. A Escritura contém vários exemplos de mulheres que foram desrespeitosas, inclusive a esposa de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Gente, vocês acreditam que a esposa de Jó, o Jó sofrendo, pensa, enterrou os 10 filhos no mesmo dia, perdeu tudo que tinha, dinheiro, ficou doente, cheio de ferida no corpo. Vocês acreditam que a esposa dele olha para ele e fala, amaldiçoa o seu Deus e morre? Isso é uma fala de uma mulher tão desrespeitosa. Então, o que ela está falando? Não, eu não fui a primeira a desrespeitar o marido, não. Desde que Eva instaurou o pecado, muitas mulheres foram desrespeitosas, né? Então, ela traz o exemplo da mulher de Jó, e ela traz o exemplo também de Mical, que foi esposa de Davi. Tem um episódio na Bíblia que conta, ela está explicando aqui no livro, que Davi traz a Arca da Aliança, que era onde ficava a presença de Deus, né, para Jerusalém, para fazer o templo do Senhor. E ele fica muito feliz de ter resgatado a arca, porque ela tinha se perdido. E aí a Bíblia diz que Davi fica tão feliz que ele começa a dançar e celebrar, adorando a Deus com louvores, com danças. A esposa olha para ele e fala, seu ridículo. E a Bíblia fala que Mical joga um balde de água gelada em Davi, que ela humilha Davi na frente de todo mundo. Então, a Bíblia ela conta relatos de mulheres desrespeitosas. Mas também a Bíblia relata relatos de mulheres que foram exemplos de respeito aos seus maridos. Por exemplo, ela fala aqui o exemplo de Betseba, que foi esposa de Davi, que quando ela vai falar sobre Salomão se tornar o rei, a Bíblia fala que Betseba se prostra diante do rei Davi, né, em respeito a Davi. Ela era esposa dele, mas ela coloca a cabeça no chão. Fala sobre a rainha Esther, que quando ela chega diante do rei Assuero, né, quando ela vai lutar pelo povo dela, a Bíblia fala que Esther, ela fala, se achei favor perante o rei, se parecer ao rei, conceder aquilo que eu te peço. Então, assim, sempre numa posição de respeito, de reverência. Fala também sobre Sara, que chama Abraão do seu senhor. E aí ela faz uma pontuação aqui, ela fala assim, olha para vocês verem, Pedro exorta as mulheres cristãs de hoje a serem como as santas mulheres que esperavam em Deus. Onde está escrito isso, Rafa? 1 Pedro 3,5. E usou como exemplo Sara, que obedeceu a Abraão, chamando ele de Senhor. Seria estranho, concordo com ela aqui, seria muito estranho ouvir uma mulher contemporânea do dia de hoje chamar o marido dela de Senhor. Imagina, o senhor Pedro aceita um café? Contudo, isso é muito estranho, não é? É estranho. Contudo,
as mulheres podem demonstrar o mesmo respeito que naquela época se tratava o marido como senhor e o mesmo acatamento por meio de um vocabulário moderno e um tom de voz respeitoso. Então, gente, Abraão viveu há quantos mil anos atrás? Naquela época se tinha isso como um costume. No mundo contemporâneo, que é o mundo que eu e você vivemos, a esposa não fica chamando o marido de senhor. Tem algumas mais velhas que fazem isso por respeito. Mas ainda que a gente use um vocabulário contemporâneo, moderno, hoje esse respeito que Sara, que Betseba, né, que a rainha Esther teve com seus maridos, a gente tem com os nossos através do tom de voz. A maneira que você fala com seu marido, a maneira que você eleva a sua voz. Isso hoje é tratado como uma das melhores maneiras de você respeitar ele. Então ela fala aqui, ó, independente da época, se você viveu lá no Abraão, se você viveu na rainha, se você vive hoje, a esposa deve respeitar o marido. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 33. A fim de entender melhor esse assunto, ela fala, organizei esse conceito em 5 tópicos bíblicos. O primeiro princípio sobre o respeito é a esposa, ela tem que respeitar o marido. Então tudo começa desse ponto de partida. Ah, mas por que eu tenho que respeitar? Ah, mas tudo... Agora, gente, eu tô dando tanta risada. Eu leio os comentários de vocês nas aulas passadas e as mulheres já estão chegando assim, nossa, agora é tudo sou eu, tudo é você mesmo. Porque a mentoria é pra você. Se fosse pro seu marido, tudo era ele. Mas a mentoria não é pra ele, a mentoria é pra você. Então é tudo você mesmo. O foco aqui nessa aula é você. É muda eu, Senhor. Lembra sempre, você não pode mudar o outro, mas você pode mudar 100% de quem você é. Então, o princípio 1 fala, a esposa, ela deve respeitar o marido. Se você quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer a sua vontade, você quer viver do seu jeito ou você quer viver do jeito de Deus? Não, não, Rafa, eu quero obedecer a Deus, eu quero... Pois é, então respeitar o marido é desrespeitar, não é uma opção. Se você tem a obediência à lei de Deus, aquilo que a Bíblia ensina, não é uma opção você não respeitar. Porque a Bíblia ela é muito clara, ela é direta quando ela diz que a esposa tem que respeitar o marido. Tá? A palavra grega traduzida por respeito é phobeo, que vem de uma palavra que significa ser atemorizado ou alarmado, ter grande temor, reverência, respeitar, tratar alguém de uma forma especial. Então, ela põe aqui, a Bíblia, a esposa, a mulher, deve respeitar o marido. Ela deve notar o marido, respeitar, honrar, preferir, venerar, estimar. E que ela o acate, o elogie, o ame e admire excelentemente. Lembra sempre que o seu marido é sua outra metade. Lembra sempre que o seu marido é sua maior prioridade. Então é Deus e o marido. Eu olho para o meu marido, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter elogios para o meu marido. Eu tenho que ter o quê? Uma estima, uma preferência. Se eu vou dar o primeiro pedaço de bolo, eu vou dar o primeiro pedaço de bolo para quem? Para quem eu tenho preferência. Ele tem que ter um destaque na minha vida. Ele tem que ser alguém que está fora do nível de todo mundo. Ele é diferente. Para ele eu dou o melhor pedaço. Para ele eu faço aquilo que eu tenho de melhor. Eita lasqueira. Lá vai a mulher falando assim, vou dar coisa de vez, não? Vai, você vai. No poder do Espírito Santo você vai. Ela fala aqui, ó, no final, mais embaixo, na página 124. Isso significa que a esposa tem que escolher continuamente respeitar o marido. É todo dia. Ou melhor, de minuto em minuto. Porque às vezes você respeitou de manhã, chega na parte da tarde, você não quer respeitar mais. Então você tem que respeitar todo dia, continuamente uma escolha, uma decisão. Mas se você sentir que a personalidade do seu marido seria, você sente que o caráter dele, você sente que os talentos, que as habilidades não merece respeito. Ah, não, ele faz coisa que não merece respeito. Você pode perguntar, eu estou livre do mandamento? Não, meu marido faz coisa errada, Rafa, eu não posso, como que eu vou respeitar? Eu estou livre desse mandamento? Não. Resposta, não, você não está livre. Ainda que você ache que não deva respeitar, você está livre do mandamento? Não. Por quê?
Próximo tópico. Porque o segundo princípio fala que a esposa tem de respeitar a posição do marido. Por que eu não estou livre se eu não acho que eu devo respeitar? Eu estou livre de cumprir o mandamento? Não. Por quê? Porque eu devo respeitar a posição dele. Que posição que é essa? Nós já falamos isso aqui quando a gente falou sobre o papel da esposa e o papel do marido. Os maridos, eles recebem de Deus autoridade sobre as suas famílias. Ainda que seu marido não seja cristão ou que ele não tenha esse entendimento, Deus não muda os princípios e a lei dele, porque existe uma lei, uma regra, uma maneira de funcionar as coisas. Deus não é um Deus de bagunça, gente. Deus é um Deus de ordem. E quando ele constituiu como deveria ser a terra, as pessoas, a humanidade, ele colocou que o homem é o cabeça, o homem é a autoridade. Ele é o sacerdote. Lembra daquela live da aula, acho que foi a 1 ou a 2, que a gente explicou. Deus faz Adão. Adão estava na terra, dando nome para os animais, cuidando do Éden. Deus olha e fala, não é bom que o homem fica só. Aí Deus cria a mulher para suprir essa ausência, essa solitude do homem. E a Bíblia é muito clara no Novo Testamento, fala que a mulher foi criada para o homem, não o homem criado para a mulher. Então lembre-se que não é o seu marido que tem que satisfazer seus sonhos e desejos, mas você foi criada por Deus para ser auxiliadora de alguém, companheira de um marido. Talvez você deva ter escolhido errado. Se tivesse escolhido melhor, top, ser companheira de um homem top. Talvez escolheu errado, por isso que a importância de saber escolher certo uma pessoa para a gente se casar. Deixa eu aproveitar esse gancho e fazer um pedido. Se você é uma mulher que já tem algum tempo de casado, já passou muita luta no casamento, se hoje você olha para trás e fala assim, nossa, se eu voltasse no tempo, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, o conhecimento, vou te falar, você não pode voltar no tempo, você não pode mudar. Casada estou, casada ficarei até que a morte nos separe. Deixa eu te falar um negócio. Use a sua experiência negativa para inspirar outras mulheres. Não fica calada, não. Seja boca de Deus. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas, aquelas que já têm mais tempo na caminhada, devem orientar as mais jovens. Quantas mulheres tomando decisões erradas porque não tem quem abre a boca para falar, olha, não faz, pensa, não casa tão jovem, tenha mais maturidade, não briga por pouca coisa. Então, use o seu exemplo, não fica só lamuriana. Não, ó, bora, levanta a cabeça, é o que você tem para hoje, vamos aprender a ser feliz com o homem que tem, bom, 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 ruim, 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 é o que você tem, para de querer o marido da outra, fica contente com o que é seu, aprende a encontrar alegria na escolha que você fez, não tem como voltar e mudar o cenário. Simples assim, ponto final. Eu não queria ouvir isso não. Eu não queria ouvir, mas é a realidade. Agora, você pode usar toda a experiência negativa, as falhas que você cometeu, a falta de maturidade e hoje ser bênção na vida de outras pessoas, inspirar outras mulheres, ajudar solteiras a não errarem como você errou. Leve por essa perspectiva, sabe por quê? Porque talvez Deus tenha um grande propósito em todos os BO que você já enfrentou no seu casamento. Voltando para o livro, a Bíblia fala, a esposa tem de reagir respeitosamente ao marido por causa da posição dada a ele por Deus. Quem deu essa posição? O Senhor. Aí você me pergunta, Rafa, o que a Bíblia fala sobre isso? No livro de 1 Coríntios 11, versículo 3, fala, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. No lar, na igreja e no Estado, Deus estabeleceu posições de autoridade que sempre exigem respeito dos que estão sob a autoridade. Este respeito não é apenas uma demonstração externa, mas também uma atitude interna do coração obediente a Deus. A atitude de tratar o outro com respeito aplica-se quer a uma autoridade, seja Deus sobre as suas criaturas, seja os pais sobre os seus filhos, quer seja o senhor sobre o escravo, quer seja os anciões sobre a igreja, quer seja o marido sobre a esposa. Essa fala dela aqui me traz, por exemplo, me remete muito, por exemplo, à autoridade policial. Quando você vê uma polícia, você não respeita a autoridade da polícia. Você não grita com o policial, você pode estar alterado, brigando, chama a polícia porque está tendo uma confusão. Quando a polícia chega, os ânimos se abaixam. Por quê? Porque existe um respeito à autoridade da posição que aquela polícia tem.
Então, aquele mesmo ser humano com farda tem um tipo de respeito. A mesma pessoa sem a farda, as pessoas tratam de qualquer jeito. Então, o que faz a gente chegar diante de um policial, diante de um governador, e a gente ter atos, né, de respeito por causa da posição que a pessoa ocupa? Você chega para uma pessoa mais velha, né, um líder de uma empresa, né, você pega aí o dono de uma multinacional, e aí você vai trabalhar para essa pessoa, você tem a oportunidade de conversar com ela, você fala, o senhor gostaria? Será que o senhor me permitiria? Por que a gente age assim? Por causa da posição. Porque ele é o chefe da grande empresa. Porque ele é uma autoridade na cidade. Então, nós temos respeito pela posição. Da mesma maneira que a gente se posiciona assim com uma polícia, com o dono de uma empresa, uma pessoa mais velha, a gente também tem que ter esse mesmo posicionamento de respeito diante da posição que o nosso marido tem. Porque para a Bíblia, para a lei espiritual, o seu marido, ele é o líder instituído por Deus na sua casa. Ele é o cabeça, ele é o sacerdote. Então eu tenho que olhar para a posição do meu marido e entender que ele está acima de mim, não porque ele vai pisar em mim, né? Eu tô aqui para ser auxiliador dele, mas porque para a lei espiritual, o marido, ele é a autoridade sobre a família. Quer você goste, quer não, o mundo espiritual não muda porque você é feminista e você não concorda com essa visão. Isso não existe. Ela fala aqui, você pode ser mais esperta, mais sábia, mais bem dotada que o seu marido. Contudo, ainda assim, você tem que respeitar a posição que Deus deu a ele. A gente vê muitos problemas nos casamentos, principalmente quando mulheres ganham mais dinheiro nos seus trabalhos que os homens, e elas se sentem superiores aos maridos porque elas ganham mais dinheiro, porque elas pagam mais contas, porque elas têm um cargo de destaque. Então, cuidado. Você é como um soldado que permanece atento em continência e diz sim, senhor, ao seu superior oficial. Aquele oficial de posição mais alta pode, de fato, ser inferior ao soldado em inteligência, profissionalismo, compromisso, caráter, sabedoria, talento, aparência física, mas o soldado tem que fazer continência diante do uniforme. Você pode ser até melhor do que o seu chefe. Você pode ter um caráter mais aprovado que o seu chefe. Mas ainda assim ele é o seu chefe. E por causa do uniforme, por causa da posição dele, você pode ser, muitas das vezes, ter habilidades e qualidades muito melhores. Mas, ó, bate continência. O respeito é dado à posição e não necessariamente à personalidade. Então, tem mulheres que viram e falam assim, porque meu marido é muito grosso, meu marido é mal educado, meu marido não respeita as coisas de Deus. Não é sobre a personalidade, não é sobre isso, é sobre a posição espiritual que ele ocupa dentro da sua casa. Você sempre tem que se lembrar que ele é o líder da família. Deus deu a ele a liderança da família. Ainda que você seja uma mulher extremamente ativa, uma mulher que pega, resolve, faz, organiza, até tome cuidado com isso. Porque muitas mulheres não têm deixado os seus maridos exercerem a sua liderança porque elas mandam demais. Tem marido que conversa com a gente e fala assim, eu nem pego para fazer não, porque se eu faço não agrada a ela. Se eu fizer do meu jeito, ela reclama, então eu nem faço. Tem muitos maridos que têm se omitido no seu papel de líder por causa do comportamento das suas esposas. Só que as esposas não acham que elas são líderes, elas não se veem desse jeito. Se você não pediu o Espírito Santo para abrir seus olhos e te mostrar, talvez você pode estar fazendo isso e não está percebendo. Tem mulheres que questionam os maridos, meu marido não tem atitude, meu marido não resolve. Se eu não fizer, Rafa, fica sem fazer. Deixa sem fazer. Deixa sem fazer. Posso te dar uma dica? Deixa sem fazer. Faça o seu papel. Cuide da sua casa, preocupe com a comida, preocupe com o agasalho, preocupe com os filhos. Mas ele não preocupa se vai pagar a conta de luz. Deixa cortar. Deixa cortar. Porque não é responsabilidade sua pedir dinheiro emprestado para os outros para pagar a conta de luz. É responsabilidade do seu marido. Se ele não tiver o dinheiro, correr atrás de ajuda para poder pagar a conta de luz, para prover energia para os filhos tomar um banho quentinho. Então tem muitas mulheres que elas não deixam nem os maridos crescerem, elas não deixam os maridos terem atitude. Elas reclamam que eles não têm atitude, mas elas mesmas inibem, não deixam eles terem atitude, eles não resolvem nada dentro de casa. Por quê? Porque a mulher faz antes.
Se eu não fizer, Rafa, a gente vai passar fome. Então vamos ficar sem comida para ele entender que ele precisa se movimentar. Porque enquanto você ficar fazendo o papel dele, você vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo e reclamando das mesmas coisas a vida inteira. Ela pontua algo aqui nessa questão do posicionamento, né, da posição. Ela fala assim, ó, no nosso mundo das televisões, hoje talvez a gente fale assim, o nosso mundo das redes sociais, é difícil a gente ficar satisfeita com o marido que a gente tem, com o marido comum, o marido do dia a dia. Por quê? Por causa de tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais. Nas redes sociais todo mundo tem um casamento lindo, os maridos levam café na cama, os maridos são... Aí você olha para aquela realidade, você olha para a sua, e aí você não quer esse marido mais. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, as coisas que Deus deseja, você vai aprender a ser grata pelo que você tem. E não se concentrará naquilo que você não tem. Quando você crê que você merece algo melhor, e tem muita mulher com essa mentalidade, eu mereço algo melhor, eu mereço um homem melhor, eu mereço alguém para cuidar de mim, eu mereço, né? Talvez você esteja pensando de si mesma, além daquilo que convém. Romanos 12:3. Gente, a vida do cristão não é sobre merecimento. Nós não merecemos nada. Sai desse lugar de merecimento. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma era dos coaches, que eles têm trago essa visão, você merece, você merece, você merece. Só que isso vai contra a lei de Deus. Porque a vida do cristão não é sobre merecimento. Nós não merecemos nada, nós é pecador. Você acha que você é muito top, que você merece alguma coisa? Você precisa entender sua realidade. Você é pecador. Cristo teve que morrer para te salvar. Se não fosse Cristo, você estava condenado ao inferno para sempre. Pensa. Olha aqui. Talvez você esteja pensando em si mesma além do que convém e julgando o seu marido pelos padrões do mundo e não pelos padrões de Deus. De todas as circunstâncias em que a esposa tem que respeitar o marido, talvez a mais difícil seja quando o marido é incrédulo, descrente. Contudo, mesmo que ele não seja crente, o seu marido tem que ser respeitado em virtude da posição dele. Então, ainda que seu marido não conheça a Deus, que ele não tema a Deus, que ele não tenha princípios bíblicos, você não tem que respeitar ele por causa disso, você tem que respeitar por causa da posição que ele tem dentro da família. Ele é o líder da família. Isso não muda. Ele sendo cristão ou não cristão, ele crendo em Deus ou não crendo, a lei de Deus não muda diante da fé. A lei de Deus ela é lei de Deus instituída por Deus. Isso não vai mudar de acordo com a crença da pessoa, não. Ele não honra a Deus, ele não é cristão, ele não liga para o que Deus pensa, ele continua sendo líder, porque assim Deus fez desde o princípio. Ele é o seu marido, ele é o pai dos seus filhos e não uma cruz que você tem que carregar. Deus quer que você comece a evangelizar o seu marido, não da maneira que você planeja. A sua responsabilidade é ganhá-lo sem palavras, através do seu procedimento honesto, um comportamento doce e cheio de amor. 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. A mulher casada com um homem descrente deve ganhar o seu marido pelo seu bom comportamento. 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. Ele está perdido e ele está debaixo de uma condenação de Deus. Não conhece a Deus. Não consigo pensar em nada mais importante do que influenciá-lo para Cristo. No entanto, lembre-se que isso deve ser feito da forma de Deus e não da sua forma. Você não deve pregar para o seu marido, você tem que orar por ele. E amá-lo, apreciá-lo, respeitá-lo. Tem mulher que acha que tem que ficar... Vou ler a Bíblia para você. A mulher quer que o marido vá para a igreja e ela quer jogar um monte de coisa na cara dele. Ela quer ficar pregando para ele. Não. Você só precisa bater seu joelho no chão, amar ele muito, respeitar ele muito, ter muito carinho por ele. Porque é o bom comportamento que vai ganhar seu marido para Cristo. Tenha cuidado no modo como você fala com ele e a respeito dele. Deus está agindo no mundo para salvar pecadores. É fundamental que você siga os mandamentos de Deus e espere o tempo de Deus. Entendeu, gente? Princípio 3. A esposa tem que agir de forma respeitosa. Então, primeira coisa, tenho que respeitar. Por quê? Porque esse é mandamento. Segundo, eu tenho que respeitar a posição. Terceiro, eu tenho que agir com respeito.
A esposa é desrespeitosa quando ela faz piada do marido. Gente, a quantidade de mulher que fica fazendo caçoando do marido na frente dos outros, rebaixando o marido, sarcástica, impaciente, ríspida, irritadíssima. Aí tudo irrita, tudo é cara fechada, tudo bate boca, tudo bate porta. O desrespeito pode vir em forma de palavras que ofendem ou apenas um olhar acusador. Porque às vezes você não abre a boca, mas às vezes o seu olho fulmina com fogo, assim, ó. Entendeu? O desrespeito, gente, um olhar pode ser desrespeitoso. Olha que sério isso. Por quê? Pode ser um olhar que censura. Muitas formas de desrespeito são pecados. Não importa a quem você esteja se dirigindo. Contudo, como esposa, você possui uma ordem especial de Deus para agir de uma forma respeitosa com seu marido. Vale te lembrar que agir com respeito é uma maneira de demonstrar amor ao seu marido. Ou seja, respeitar é uma forma de amar, pois o amor não se conduz inconvenientemente. 1 Coríntios 13:5. Também lhe será proveitoso convencer-se de que pode obedecer a Deus. Quer sinta vontade, quer não. Eu até circulei isso aqui. Você precisa convencer sua cabeça que a gente não respeita e obedece quando a gente tá com, não tô com vontade, não vou obedecer. Não, convença sua mente que a obediência é você querendo ou não querendo ter que obedecer. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos. Hormônios, cansaços ou até mesmo doenças não são justificativas diante de Deus para você desrespeitar seu marido. Não é porque eu estou com dor de cabeça. Aí você pode tratar isso. Não, porque eu estou de TPM. Gente, essa fala da TPM, eu vou falar um negócio pra vocês. Vão crescer e amadurecer. Não usa TPM para ser desrespeitosa. As mulheres usam TPM para gritar. Usa TPM para tratar mal. Tem homem que é tratado igual lixo. Não, porque eu estou de TPM. Você está precisando converter. Sabe o que você precisa? Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Muda de vida. Porque seus hormônios não te dão o direito de respeitar um mandamento de Deus, de respeitar uma pessoa. Você não chega no seu serviço batendo porta e gritando com os funcionários da empresa porque você está de TPM. A empresa não tem conta com a sua TPM. Você precisa amadurecer. Gente, a quantidade de mulher que eu escuto jogando a sua falta de respeito, seu mau humor em cima de TPM é um negócio fora do normal. Sabe o que é isso? Você não sabe ter autocontrole. Você não tem domínio próprio. Uma mulher que é dominada por hormônios, que é dominada por TPM, e acha bonito falar isso, sinto te informar, você é uma mulher vazia do Espírito Santo de Deus, você não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, um dos frutos de uma pessoa, a demonstração de alguém cheio do Espírito Santo é o domínio próprio. Ainda que eu esteja com os hormônios à flor da pele, eu consigo me controlar, eu me contenho. Então, a gente vê uma pessoa cheia do Espírito Santo quando ela sabe controlar ela mesma. Se você tem sido controlado pela sua TPM, você está precisando bater o joelho no chão, você está precisando converter seu coração, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não é controlada por hormônios, ela é controlada pelo poder de Deus. Fala a Deus. Ao falar com seu marido, seja especificamente cautelosa com as palavras, gente. Tom de voz, postura. Suas palavras devem ser salutares e edificantes. Seu tom de voz deve ser gentil e calmo. Gálatas 5:23. O livro de Gálatas 5 fala que a pessoa que é dominada pela carne, ela se ira, ela é egoísta, ela tem ódio, ela tem discórdia. Ou seja, uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, ela é gentil. Porque frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio, gentileza, sua compostura, um sorriso ou uma expressão agradável. Você acha bonito você ser conhecida como a de cara fechada? Nó, fulana? Cara ruim, viu? Aqui não liga não, ela é cara fechada mesmo. Que feio! Imagina as pessoas te apresentarem ou te reconhecerem como uma mulher de cara fechada. Como é lindo você ouvir falar assim, nó, fulana nó, a pessoa é tão doce, nó, que mulher doce, nó, que pessoa agradável. Aí você não, você é conhecida como a que briga, a barraqueira. Eu que sou mesmo, bate no peito. Sou sincera mesmo. Que
feio, isso não é bonito. Mulher de Deus não é conhecida dessa maneira, não. Talvez enquanto você vivia no mundo, ok, mas agora você é uma mulher de Deus. Vão pôr um sorriso no rosto, vão ter um semblante agradável, senão vai todo mundo correr de você. Tem gente que chega pra mim e fala assim, ai, Rafa, que eu não tenho amiga. Eu falei, é porque você deve ser muito chata. Você não tem nenhuma amiga? Ninguém quer ser sua amiga, ninguém te convida pra ir no aniversário, ninguém te convida pra viajar, ninguém te convida pra ir na casa. Não. Eu falei, você deve ser muito chata. Porque gente chata não é convidada. Só que ninguém tem coragem de falar isso pra você. Sabe qual que é a situação? Ninguém tem coragem de falar isso pra você. Aí eu que tô aqui no YouTube falando isso pra você. Se você não tem uma amiga, se você não é convidado para o aniversário, se você ninguém te chama pra fazer nada, porque você é muito chata. Examine o homem a si mesmo. Primeira coisa, vai pra frente do espelho e olha. Quanto tempo você fica assim, ó? Nunca. Pois é, primeiro motivo, ninguém te convida. Você tem cara ruim. Como que eu vou pra praia? Vamos viajar, vamos alugar uma casa na praia? Vamos. Pra me convidar uma pessoa pra ir pra praia comigo, eu quero uma pessoa animada, uma pessoa feliz, a pessoa que vai acordar. Bora, vamos pra praia, vamos divertir, vamos fazer comida. Vocês têm certeza que eu vou convidar alguém pra viajar comigo? Custa viajar. Quando alguém de cara fechada, não convido. O mal-humorado não é convidado, fica pra trás. Por quê? Porque quando você pensa na pessoa, fala assim, ah, não chama fulano não, senão vai estragar a viagem. Você já parou pra pensar? Se nem as pessoas estão te suportando, imagina seu marido dentro de casa. Difícil, gente. Se vocês também não esforçarem pra ser uma pessoa que as pessoas querem conviver, você vai ficar sozinho, você vai ficar sem amigo, o casamento vai acabar. Nem seus filhos vão querer ficar com você. Porque a quantidade de mulheres que eu converso que fala que casou pra sair de casa é absurda. A quantidade de mulher que fala, não, eu casei pra sair de casa, porque a minha casa era insuportável, eu era louca pra sair de casa, então eu casei. Ou seja, nem os filhos estão suportando. Quem dirá o marido? Quem dirá a família? Quem dirá amigo? Então, vale uma reflexão, né? Como que tá seu humor? Como que é o seu semblante? Você é uma pessoa que sorri? Ou você é só uma pessoa de cara ruim? Pensa nisso. Por quê? Porque o respeito tem a ver com o tom de voz, respeito tem a ver com o semblante, respeito tem a ver com o comportamento. Provavelmente a coisa mais útil que você pode fazer seja pedir ao seu marido que te ajude a mostrar respeito. Às vezes você vira pro seu marido e fala com ele assim, amor, quando eu estiver alterando, me dá um cutucão. Quando você vê que eu tô passando do limite, marca um sinal. Alguma coisa que ele pode, que você vai cair em si, porque às vezes na hora você não percebe. Mas pede ele para te ajudar nessa caminhada, não precisa ter vergonha disso não, sabe por quê? Talvez isso é a atitude mais humilde que você possa ter. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Deus rejeita o orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes. Você chegar para uma pessoa e falar assim, aqui, quando eu estiver passando do limite, quando eu não estiver legal, me dá um toque, que eu quero melhorar. A pessoa que tem humildade para pedir ajuda, Deus derrama graça sobre a vida dela. Princípio 4. A esposa deve repreender respeitosamente o marido. Todo cristão deve ter grande cuidado quando ministra uma repreensão. Então, seu marido está fazendo uma coisa errada, seu marido faz algo que você não gosta, saiba falar. Repreenda com respeito. Ele brinca demais, faz piada demais, passa dos limites. Saiba pontuar, saiba a hora de falar, saiba a hora de mostrar o erro. Né? Não seja a acusadora, a que aponta falhas, né? Como esposa, você tem de respeitar seu marido mesmo quando ele peca e falha. Se ele perder o emprego, se ele for rebaixado de cargo ou não for promovido, se o seu negócio falhar, a mulher, te avisei, te falei, não faço não. Se ele fracassar de alguma forma, às vezes ele faz um investimento, tem um prejuízo, né? Seja a repreensão bíblica, sua compaixão e bondade são mais importantes. Coloque-se no lugar dele. Imagine como ele deve estar se sentindo. Se ele perdeu o emprego, ao invés de você brigar, e agora? Como nós vamos pagar as contas? Você joga um caminhão de problema nas costas. Não, pensa como que ele está se sentindo. Se ele perdeu um dinheiro, fez um investimento, sei lá, perdeu um dinheiro da família, ao invés de você se massacrar, tenha compaixão. Se você ficar histérica, se você atacá-lo violentamente, disser coisas cruéis,
Isso vai magoar ele profundamente e não honrará a Deus. Ao contrário, expressões como sei que é difícil, mas de alguma forma vamos superar isso com o auxílio de Deus. Sinto muito por você ter passado por isso. Vamos nos recuperar financeiramente, podemos aprender com essa situação. Vamos, cadê? Deus pode usar isso para o nosso bem. O ajudarão a arrepender-se e a humilhar-se, se necessário, diante de Deus e dos outros. O apoio da esposa nessa situação faz ele ter um coração humilde, faz ele pedir perdão para Deus. Se ele fez algo indevido, se ele fez algo que não devia ter feito. Quando você vira e fala assim, aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos pagar a dívida. Eu vou te ajudar. Nós vamos vender brigadeiro no sinal, mas nós não vamos passar falta das coisas. Calma. Nós vamos aprender com esse erro. É diferente um homem que tem uma mulher assim, de um homem que tem uma mulher que pressiona, que afronta, que é rude, que joga na cara. Ele pode até precisar da sua repreensão, gentil e bíblica, mas seu coração compassivo e respeitoso provavelmente contribuirá para restabelecer a um relacionamento correto com Deus. Ela dá uma dica aqui. Falar palavras boas e edificantes num tom de voz gentil é uma maneira correta de demonstrar respeito e amor ao seu marido, se ele pecou ou falhou em alguma área. Como Deus pode usar sua bondade para mostrar-se bom e glorificar o seu santo nome. Se você for desrespeitosa e grosseira, igual a porta, Deus provavelmente vai pressionar você a arrepender-se e as consequências poderão ser severas. Para finalizar, princípio 5. A esposa que não é respeitosa pode experimentar consequências severas. Vocês lembram da frase que eu falo muito? Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Plante desrespeito e você vai fazer colheita disso. Se você não é respeitosa com seu marido, a consequência mais provável é que ele te repreenda. Diante de Deus, o seu marido também é responsável por repreender você quando você pecar. Gálatas 6, capítulo 1. Além disso, ele pode ficar magoado, perder a motivação de ser o seu líder espiritual, parar de atuar como líder da família, que tem muito marido fazendo isso, se omitindo por causa da esposa. Ele pode se sentir constrangido e humilhado. A Escritura descreve como ele se sente quando você não respeita. A mulher que procede ao versículo. Provérbios 12, versículo 4. A mulher que procede vergonhosamente é como uma podridão nos seus ossos. A mulher que envergonha o marido, a mulher que é grosseira com o marido, a Bíblia descreve que ela é como osso podre. Misericórdia. Além de se sentir ferido, seu marido pode reagir de um modo pecaminoso. Aí ele peca. Ficando desanimado, comportando-se de uma forma amargurada, ficando irado com você, aí parte para a briga, parte para a ofensa, abusivo ou defensivo. O que ele poderia fazer é pagar o mal com o mal. Ainda mais grave que receber o impacto da reação pecaminosa dele é o seu pecado do desrespeito. Porque aí é o seguinte, a mulher só olha o que o homem fez com ela. Ela não olha o que ela fez, não. Ela não conta o que ela provocou para o marido ter aquele tipo de comportamento. Tá, mas ele falou isso com você, mas o que você fez antes? O que você falou para ele agir assim? Eu não fiz nada, ele é grosso, ele me xingou, ele me ofendeu. E você falou o que pra ele? Não falei nada. Mentira. Mentira. Se você desrespeitar, você pode experimentar a consequência do desrespeito. Grita com ele, que você vai ver ele gritar mais alto com você. Critica ele, que você vai ver ele te criticar também. Você quer fazer essa colheita? Você quer colher consequências severas, ela pode ter, do seu desrespeito. Você olha para ele e fala, que roupa horrorosa, você não vai sair comigo assim não. Aí ele olha para você e fala, e você que tá gorda, feia, saco de baleia. Meu marido me chamou de gorda. E você chamou ele de brega, de cafona, de horroroso. Não, gente, vamos lá. As contas só o lado deles, elas não contam o lado delas, não. Bençãos, não é benção, gente. As esposas não são as únicas instruídas a respeitar ao marido.
Os filhos também são ensinados a honrar o pai e a mãe. Se você não respeitar o seu marido, os seus filhos provavelmente vão desenvolver a mesma atitude. Tem alguém aí que tem história para contar? Deixa nos comentários. Tem alguém aí que já pagou para ver? Por causa da maneira que você trata o pai deles, eles hoje, adolescentes, tratam igual você trata. Hoje eles não têm respeito pelo pai. Hoje eles tratam o pai igual um lixo. Por quê? Porque viu você fazer isso a vida inteira. Você está ensinando os seus filhos a cometerem um pecado. Sabe por quê? Porque honrar pai e mãe é um mandamento. Quando o seu filho não honra o pai, porque aprendeu com você, você ensinou seu filho a cometer um dos grandes pecados bíblicos. Você sabia que a Bíblia fala que quem não honra pai e mãe vai morrer cedo? Você quer ver um filho seu morto cedo? Porque ele não honra o pai dele? E qual foi a semente que você plantou no coração dele a infância inteira? Você falando mal do pai para ele? Seu pai não presta, seu pai é isso. Presta atenção, gente, Deus vai cobrar isso de vocês? Seu pecado pode fazer com que os seus filhos fiquem inseguros, irritados, pensem no pai de um modo desrespeitoso, ou até reajam abertamente da mesma maneira que você tem reagido a ele. Se você agir assim, os seus filhos terão dificuldade de honrar o pai como deveriam. Agora que abordamos os princípios bíblicos do respeito da esposa com o marido, você vai fazer uma avaliação com você mesma, tá? E como você está se saindo nesses princípios. Então, bora lá. Para a gente finalizar, você vai pegar uma folha aí agora, uma caneta. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai escrever sim ou não, tá? Exercício. Mulheres, você fala com seu marido com ar de superioridade, de modo a rebaixá-lo? Você é superior na fala? Exemplo. Qual que é o seu problema? Qualquer um poderia ter feito melhor do que você. Meu pai nunca teria feito isso. Quando você olha para o seu marido, nossa, meu pai nunca fez isso com a minha mãe. Você tá o quê? Rebaixando. Você não é capaz de fazer nada certo? Seu marido deixa derramando. Não, mas tudo que você pega, você derrama. Sabe o que você está fazendo? Você está rebaixando. Você faz isso? Sim ou não? O que você acabou de dizer é ridículo. Seu idiota. Você é muito lerdo. Deixa que eu faço. Tem mulher que faz isso. Você é lerdo demais. Deixa que eu faço. Que eu faço mais rápido. Sabe o que você está fazendo? Está se colocando superior a ele. Sim ou não? Escreve aí. Pergunta 1. Sim ou não? Você é superior ou rebaixa o seu marido? Sim ou não? Segundo, você trata o seu marido em particular com o mesmo respeito com que trata o seu pastor, seu vizinho, seu amigo em público? A maneira que você trata eu e o Pedro é a mesma maneira que você trata o seu marido dentro de casa? Se você encontrar eu e o pastor Pedro na rua, oi Rafa, oi pastor, tudo bem, a paz do Senhor. A gentileza que você nos trata, a maneira que você nos recebe, você é cordial com o seu marido dentro de casa igual você faria com a gente na rua? Sim ou não? Terceira pergunta. Sua expressão mostra desrespeito através de olhares irados, olhares de desgosto, braço cruzado? As mulheres. Hum, hum, hum. Sim ou não? Você mostra desrespeito através dos seus olhares? Sim ou não? Você fala por seu marido ou interrompe ele? Sim ou não? Na hora que ele vai falar, você entra na frente? Você tenta intimidar o seu marido fazendo ameaças, atacando ele verbalmente, chorando ou manipulando ele de alguma forma, de alguma maneira, para conseguir o que você quer? Eita, sim ou não? Você já fez um drama? Vou fazer um drama para ele fazer para mim? Sim ou não? Você tenta intimidar o seu marido? Cadê? Não. Você conta os defeitos dele para outras pessoas? Você senta na mesa? Não, porque meu marido não dá conta de nada. Meu marido nem beija. Meu marido lerdo. Você faz isso? Você conta os defeitos do seu marido na frente das pessoas? Sim ou não? Próximo. Você o contradiz de modo inapropriado na frente das pessoas? Mentira, não foi assim. Você contradiz ele na frente das pessoas? Sim ou não? Você o compara desfavoravelmente com outro homem? Você fica comparando ele, tá vendo? Você tem que ser assim, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. Você faz isso? Sim ou não? Você ouve cuidadosamente a opinião do seu marido tentando entendê-lo? Quando ele quer falar alguma coisa, você para ouvir o que ele pensa, o que ele sente, o que ele gosta?
Outra, você respeita a posição dele em casa de maneira que ele pode depender de você para fazer o que lhe pede, mesmo quando não está em casa? Você respeita a posição dele em casa de maneira que ele pode depender de você para fazer o que lhe pede, mesmo quando não está em casa? Sim ou não? Você respeita os pedidos dele, tentando fazer o que ele pede, mesmo que não seja importante para você? Às vezes seu marido fala assim, eu queria tanto comer um pudim. Eu odeio cozinhar, você sabe, né? Não me pede isso não, vai na padaria e compra pronto. Ai, ai. Seu marido fala, passa um creme nas minhas costas. Não vou fazer isso não sou sua empregada. Você respeita os pedidos dele, tentando fazer o que ele pede, mesmo que isso não seja importante para você? Sim ou não? Amor, vai lá assistir eu jogar um joguinho de bola? Anda de moto comigo? Me faz companhia? Não gosto. Vocês lembram a live que eu falei? Não gosto de bola, não gosto de futebol, não tem paciência. Mas ele tá te pedindo. Atende um pedido, você faz, sim ou não? Seu marido diria que você possui um espírito manso e tranquilo? Isso é evidente na maneira como você o trata? Agora eu pego as mulheres. Se eu perguntar para o seu marido, a sua esposa é mansa, ela é tranquila, o que ele vai me responder? Sim ou não? Última pergunta. Você tem obedecido a Deus sendo respeitosa com o seu marido? Sim ou não? Quando você responde isso tudo aí, você se considera uma mulher respeitosa ou não? Sim ou não? As respostas sim ou não, marcadas acima, podem demonstrar se você tem sido ou não tão respeitosa quanto Deus requer. Confesse os seus pecados a Deus. O que é? Diante disso tudo aqui, você sabe o que você está fazendo errado, você sabe onde você precisa melhorar. Vai orar. Vai para o seu quarto, fecha a porta e busca o Pai em secreto, e o Deus que te vê em secreto vai te responder. Fala, Deus, eu estou errando mesmo, eu desrespeito mesmo, eu sou ignorante mesmo, eu sou arrogante mesmo, eu sou difícil mesmo, não quero mudar. Muda eu, Senhor. Muda eu. Peça perdão ao seu marido também. Se tem algo que você vê que você está falhando, chega para ele e fala. Eu tenho vergonha. Não, seja humilde de reconhecer. Aqui até hoje eu fui uma esposa muito ruim, mas a partir de agora eu vou me esforçar para ser melhor. Seja clara quanto ao que você fez de errado. Peça ao seu marido que te ajude, fale quando ele perceber que você está agindo sem respeito. Pede ele para te orientar, para te mostrar. Respeitar a autoridade é praticamente uma arte perdida. Mas se você é uma esposa verdadeiramente cristã, por meio da graça capacitadora de Deus, você pode cultivar uma atitude respeitosa. Só encara esse desafio quem verdadeiramente é cristão. A galera que só brinca de igreja, de religião, eu não vou fazer isso não. Não, isso não é para mim. Teve uma aí na mentoria que falou. A Rafa falou que tudo é eu, não concordo não, mas isso não é para mim. Não, é simples, você não é verdadeiramente cristã. Alguns merecem respeito, outros não, mas qualquer que seja a situação, você pode, por um ato da vontade, mostrar respeito bíblico com seu marido e, ao mesmo tempo, demonstrar amor a Deus. Para finalizar, tratar seu marido com respeito não é algo que o seu marido deve primeiramente ganhar de você, mas é algo que você escolhe demonstrar a ele. É uma atitude fundamentada no coração que deve prevalecer independente das circunstâncias dos seus sentimentos, quanto de seu esforço você está disposta a entregar isso. Enfim, frase para ficar na sua mente. O quanto do seu esforço você está disposta a empregar, dedicar, a mudar. Que tanto? Que tanto que você está disposta a fazer diferente? Que tanto que você depende de você? Alguém tem que ser o maduro na história. E esse alguém não é ele. Esse alguém é você, porque Deus trouxe você para cá. Você vai ter que dar o primeiro passo. Você vai ter que começar essa mudança. Você vai ter que pagar um preço. Você é você. Se você não entender isso, ficar se colocando, mas tudo sou eu, você não vai sair desse ciclo vicioso. Você não vai mudar o cenário. Você não vai viver uma nova história. Enquanto você se sentir subjugada, pesada,
difícil, você vai continuar vivendo essa vida medíocre. E lembre-se que mediocridade não é um xingamento. Mediocridade significa média, é uma vida na média. O meu convite para você nessa mentoria é: saia da média, saia do mediano, de uma vida média. Suba um degrau, porque existe uma vida excelente, existe comportamentos excelentes, existe uma história excelente. Você tem a opção de ser uma mulher medíocre, que vive a vida toda na média, e você tem a escolha de ser excelente. A escolha é sua. Você merece a vida que você escolher ter. Eu fecho essa aula de hoje declarando a graça do Senhor sobre sua vida, porque de fato, como a Marta disse, debaixo dessa graça, que é um favor de Deus, uma capacitação de Deus, nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sozinho eu não dou conta mesmo, não. Sozinho eu vou errar, sozinho eu vou falhar, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu acredito na sua mudança, eu acredito no seu testemunho, eu acredito que até o final desse livro você vai me contar algo diferente, você vai dizer: Rafa, estou colhendo frutos, já estou vendo mudança. Né? Meu marido já comentou, meus filhos estão percebendo, eu estou notando que eu estou diferente. Já tem mulheres, nós estamos na 10ª aula, já tem mulheres mandando relatos de mudança. Já tem mulheres contando testemunho em 10 aulas. E eu creio que até o final desse livro você vai viver uma mudança, uma virada de chave em nome de Jesus. Eu fecho essa aula por aqui, encerro aí minha falação de hoje. Espero que tenha agregado na sua vida, que tenha trago entendimento, porque quando a gente entende, a gente muda, né? Então, que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o like. É muito importante para mim você deixar o joinha, né? O YouTube entende que o vídeo é bom, que ele pode mostrar para mais pessoas. Não esquece de deixar o seu comentário compartilhando comigo quão importante foi essa aula para você. Beijo, beijo, beijo. Fui!